Milionário encontra mulher negra pedindo comida e revela um milagre surpreendente. Eduardo estava acostumado a ser o centro das atenções. O homem mais rico da cidade, com um sorriso de liberdade que escondia a solidão de quem tinha tudo, mas não tinha ninguém. Seus dias eram preenchidos por reuniões de negócios em restaurantes luxuosos, festas extravagantes em mansões opulentas, onde as risadas se esvaíam entre os ecos da música, mas não aqueciam seu coração. Naqueles momentos, ele olhava pela janela de seu carro importado e via a cidade marcada pela desigualdade. Pessoas lutando por um pedaço de pão, enquanto ele jantava trufas e caviar. Um dia, enquanto se dirigia a uma dessas festas, algo diferente aconteceu. Ao sair do carro, encontrou Ana. Sua presença era um sopro de autenticidade em meio à superficialidade da vida de Eduardo. Ela era uma mulher negra, de cabelos crespos e olhos profundos, vestindo um casaco surrado, que contava histórias de dias frios nas ruas. Olhou para ele com uma expectativa silenciosa, como se ele fosse a resposta a uma oração. Por favor, Senhor, você teria algumas sobras da sua refeição? A voz dela era suave, mas havia uma firmeza que a tornava impossível de ignorar. Eduardo hesitou, mas algo em seu coração disparou. Ele não achava que uma simples interação poderia mudar sua rendição à rotina vazia. Então, em vez de simplesmente ignorá-la, decidiu ouvi-la. Eu não tenho sobras, mas posso oferecer um jantar para você, disse ele, com um tom que transparecia indiferença. Porém, ela sorriu não apenas com os lábios, mas com a alma. Não é o que quero, mas obrigado. O que eu posso te oferecer em troca é algo extraordinário. Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado. Extraordinário? A expressão de Ana se iluminou. Eu tenho o dom de realizar milagres, mudar vidas, curar doenças. Eduardo riu, achando graça da situação. Uma mulher nas ruas falava de milagres como se fosse normal. Mas Ana não se deixou abalar. Eu posso fazer isso sim! Não se deixe enganar pela aparência. A vida realmente mágica está em você. E eu posso mostrar isso. Palavras proferidas com uma humildade que lhe davam um peso incomum. Intrigado, Eduardo decidiu continuar o diálogo. Curioso, ele perguntou mais sobre seus milagres. E Ana começou a narrar histórias de pessoas que se foram, mas retornaram. De corações quebrados que se curaram. De vidas que se transformaram. Um nó se formou em sua garganta. Poderia haver mais na vida do que ele conhecia? No fundo de suas expectativas, uma sombra pairava. Seu antigo rival, Marcos, que sempre o perseguiu, tinha planos sombrios para sua fortuna. Eduardo sentia que essa amizade recém-formada poderia ser a única saída. Mas a que custo? Ele estava disposto a abrir mão da riqueza em busca de uma conexão verdadeira? Enquanto eles conversavam, uma tensão crescente invadia o ar. Eduardo se sentiu em conflito. Seria possível que aquela mulher sem abrigo fosse a chave para a sua liberdade emocional? Ou seria apenas mais um capricho de sua vida excessiva? O futuro estava cheio de perguntas, e quando Ana mencionou um encontro que poderia mudar tudo, algo na respiração de Eduardo mudou.
O que ele faria a partir dali? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Ana falava sobre milagres, uma brisa fria percorreu a calçada, fazendo Eduardo sentir um calafrio. Ele estava prestes a perguntar mais, quando de repente uma explosão de gritos e barulhos veio de um pouco mais adiante. O som cortante tirou sua atenção. O que estava acontecendo? Sua curiosidade o levou a se desviar do assunto e olhar para a confusão à distância. Uma multidão se aglomerava em torno de um homem que estava no chão, com o rosto coberto de sangue. O coração de Eduardo disparou. Enquanto ele se aproximava, percebeu que o homem era Marcos, seu rival de longa data. O sufoco dos gritos enchia o ar, misturado com o cheiro do asfalto molhado. Eduardo sentiu a adrenalina correr em suas veias. Era um momento caótico. "Eduardo, chama uma ambulância!" gritou uma mulher no meio da multidão. Sua expressão de desespero era clara. Eduardo mal teve tempo de processar aquele pedido. A imagem de Marcos caído e ensanguentado fixou-se em sua mente como uma foto polarizada. Um segundo antes, eles eram adversários. Agora, ali estava Marcos, dependente de qualquer ajuda que pudesse surgir. Eduardo hesitou. Por um lado, havia a rivalidade que sustentava os dois por anos. Mas, por outro lado, a imagem da mulher ao seu lado, Ana, surgiu em seus pensamentos. Ele percebeu que aquele encontro havia começado a desmantelar sua visão do mundo. Uma disputa de egos parecia tão insignificante diante daquela cena. Ana, percebendo seu conflito interno, aproximou-se de Eduardo. "Você não pode deixar isso de lado. A vida está em jogo." A urgência em sua voz fez com que ele soubesse que estava em um ponto de virada. Ele olhou para ela, então de volta para Marcos, tentando encontrar um eixo moral. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um homem surgiu da multidão. Ele usava capuz e uma máscara, e seus movimentos eram rápidos e precisos. "Saiam do caminho!" gritou enquanto se aproximava de Marcos. Um frio percorreu a espinha de Eduardo. Algo não estava certo. Era como se a cena tivesse se desenrolando em câmera lenta. Subitamente, o homem do capuz puxou algo do bolso. Um objeto brilhante. Na luz dos postes, uma faca. O caos estourou. Barulhos de gritos. Pessoas empurrando-se para trás em busca de segurança. Eduardo sentiu seu corpo se mover como se estivesse em um pesadelo. Ele queria ajudar, mas o medo o paralisou. Assim que segurança, que estava próximo, deu um passo à frente, o homem do capuz disparou. Bang! Um tiro ecoou pela noite. O mundo pareceu paralisar. Ana olhou para Eduardo, os olhos cheios de terror. Era um momento de pura confusão. O cenário de um filme de ação se transformando em tragédia.
O homem do capuz caiu, enquanto Eduardo percebeu uma sombra passar por ele. No meio da confusão, a arma flutuava no ar. E com isso, um grito cortante do lado de Ana! Eduardo voltou-se e viu que Emma tinha caído de joelhos, a mão no peito, os olhos arregalados. O tempo parecia desacelerar enquanto ele corria até ela. Ana! Não! O que aconteceu? A cena era surreal, como se tudo fosse uma alucinação. Ele não conseguia acreditar. Ana sorriu para ele, mas o sorriso se transformou em dor. Eduardo, não! Sou eu! A chave! A conexão! Suas palavras foram interrompidas por um gemido agonizante. Eduardo sentiu um nó se formar na garganta, o desespero crescendo a cada segundo. Ele não queria perder aquela conexão, aquela esperança. Enquanto ele segurava Ana, o passado de sua vida rica havia desaparecido. Tudo o que importava agora era aquele momento. Mas quem era Ana realmente? O que ela significava? Para ele? A última respiração dela parecia deslizar entre seus dedos e Eduardo ficou preso entre o horror do que acontecia e a busca por respostas. E assim, Rafael olhou para o caos ao seu redor, sem saber o que fazer com tudo isso. Ele havia se tornado parte de algo muito maior e aterrorizante do que poderia imaginar. Tudo o que ele pensava que sabia sobre poder, sucesso e felicidade estava agora em completa ruína. O futuro não parecia mais claro. Era apenas uma escuridão opressora. O que ele faria a seguir? Eduardo segurava Ana em seus braços, o desespero tomando conta de cada parte dele. O coração batia acelerado. Era como se o tempo estivesse desacelerando. Os gritos da multidão pareciam distantes. Um eco de um pesadelo loquaz. Não, Ana, por favor! Ele sussurrou, os lábios tremendo enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ana estava pálida. Sua respiração se tornava cada vez mais fraca. Eduardo sentia a mão dela esquentar, depois esfriarem, e o que poderia ser um tempo infinito numa fração de segundos passou a ser um filme em câmera lenta. Ele se lembrou das histórias que Ana contava, dos milagres. Uma onda de raiva e impotência o tomou. Tudo parecia ter mudado tão rápido. Ele queria apenas entender por que aquela conexão significava tanto agora, depois de tão pouco tempo juntos. O que ele havia perdido ao longo dos anos com sua vida indulgente? Você ainda pode me mostrar a mágica da vida? Ana! A voz dele se quebrou e naquele instante houve um silêncio absoluto, como se o mundo ao redor parasse de girar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ana fechou os olhos e, no último esforço, sussurrou: Eduardo, olhe para baixo. Ele franziu a testa, confuso, mas obediente. Seus olhos se fixaram em algo que brilhava sob a poeira da calçada. Um pequeno objeto, um medalhão. Ele o pegou. Era pesado, como se guardasse segredos. Ao encarar Ana, uma expressão de determinação se refletiu em seu semblante. Isso pertence a mim e a você agora. Mas o que é isso? Ele não conseguia entender. É o que me conecta a você de verdade. O sorriso dela era pálido, mas havia uma luz. Meu passado. Meu não dito. O silêncio foi cortado por uma ambulância que se aproximava. Eduardo olhou para trás. O rosto de Marcos ainda estava no chão.
Mas agora a multidão parecia distraída, os olhares se voltando para a luz vermelha e azul. Eduardo! Gritou uma voz na confusão. Era o segurança que havia chegado para ajudar. Você precisa sair da rua. Não, não agora. Nenhuma dessas vozes poderia abafar o que estava acontecendo ali. Ele olhou de volta para Ana, cheia de vida e força por trás da fraqueza. E, de repente, tudo fez sentido. Ele estava pronto para confrontar o que verdadeiramente o conectava a ela, a vida. Mas com uma revelação que fez seu coração parar, Ana se virou para ele com uma expressão de medo crescente. Eduardo, cuidado. Os olhos dela se arregalaram e, antes que Eduardo pudesse questionar o que ela viu, um homem da multidão começou a se aproximar. Ele era alto e tinha um ar de familiaridade. Mas o que realmente chamou a atenção foi sua expressão, uma mistura de raiva e resignação. Instintivamente, Eduardo se pôs na frente de Ana, tentando protegê-la. O homem parou a alguns passos de distância. Você, Eduardo! A voz era alta, cheia de acusação e dor. Uma brisa cortante fez o coração de Eduardo acelerar. Marcos tentou acabar com sua vida, mas você é mais do que ele imaginou. A revelação era como um soco. Você não sabe o que realmente está em jogo. O que Ana fez? Para chegar até você, Ana olhou para o homem, seu rosto pálido se contorceu de dor. Eduardo, confuso, começou a juntar as peças. Do que você está falando? Você não tem ideia, não é? Ana não é apenas uma mulher comum. O que ela guarda, o que você guarda, é a chave para tudo o que você já desejou. E com isso, uma onda de medo tomou conta de Eduardo. Todo o seu mundo estava se desintegrando. O que significava aquilo? Ele olhou para Ana, esperando que ela lhe dissesse que tudo estava bem. Mas o medo em seus olhos afundou seu coração. E enquanto a sirene da ambulância se aproximava, ele sentiu que a cada segundo que passava, a verdade se tornava mais distorcida. O homem avançou, e Eduardo estava preso entre o que ele sabia e o que não podia acreditar. O futuro estava emaranhado numa teia de mentiras e revelações, e ele estava prestes a descobrir o quão profundo ia a conexão que compartilhava com Ana. E assim, nesse instante frenético, tudo o que tinha certeza desmoronou. O que mais estava escondido na vida deles? Eduardo olhou para aquele homem com raiva e confusão, incapaz de compreender as palavras pesadas que saíam de sua boca. O que você quer dizer com isso? O que Ana esconde de mim? Sua voz tremia, o medo misturando-se com uma raiva crescente. Ana, ainda no chão, olhou de um para o outro, seu olhar desesperado tentando mediar a tensão. O que ela fez para chegar até você? O homem continuou, mas Eduardo não podia suportar mais. Basta! O que você está insinuando? A situação estava se desenrolando em um misto de confusão e tensão. Ele sentiu a pressão do mundo ao seu redor, a multidão murmurando, os olhares pasmos, os sussurros inquietos que ecoavam como uma corrente elétrica. Então, Ana, tremendo, levantou a mão e chamou a atenção de Eduardo. Eduardo, escute, ele está certo. Há algo que eu nunca te contei. As palavras dela saíram como um sussurro, e o coração dele parou por um instante. O que é, Ana? O que você está escondendo? A origem da sua conexão parecia estar prestes a ser revelada, mas a urgência do momento fez as palavras dela ficarem presas na garganta. Você precisa saber antes que seja tarde demais.
Meu nome não é apenas Ana. Na verdade, eu sou filha de um líder de uma organização que se opôs a Marcos. Ele é o verdadeiro responsável por tudo o que aconteceu entre nós. O choque atingiu Eduardo como um soco no estômago. O que você quer dizer? A voz dele soou quase como uma súplica. Ana respirou fundo, uma determinação repentina iluminando seus olhos. A organização dos meus pais tem uma história antiga com a família dele. Eu fui enviada para te proteger, Eduardo. Sempre fui. Mas agora está prestes a se tornar uma guerra. O homem, que parecia saber tudo, permaneceu em pé, observando ao perceber que a verdade estava sendo revelada. Ele se adiantou um passo. E agora eles descobriram onde você está. Marcos sabe mais do que você imagina. Ele pode estar te observando a qualquer momento. Isso causou um frio na espinha de Eduardo. Ana continuou ainda mais aflita. Marcos tentou me localizar. E foi por isso que fiquei nas ruas. Eu sabia que ele não pararia até te atingir. Você se tornou alvo. Mas eu não sabia que ele iria tão longe. A expressão de Eduardo desmoronou. Toda a doçura que ele havia descoberto em Ana agora parecia envolta em mistério e dor. No instante em que Eduardo tentava processar isso, um grito cortou o ar. Alguém da multidão começou a empurrar. Saiam do caminho! Era outra figura encapuzada, se movendo rapidamente em direção ao grupo. O relógio parecia ter parado, mas Eduardo sentia a adrenalina correndo em suas veias. Eduardo, corra! Ana gritou, fazendo um esforço para se levantar. Ele girou na direção dela, mas antes que pudesse reagir, o homem encapuzado puxou algo das vestes. O movimento era rápido, fluido, como um predador. Eduardo viu o objeto reluzir sob a luz dos postes. Uma arma! Não. Foi tudo que conseguiu pensar. Desesperado, ele se lançou na direção de Ana, mas o tiro ecoou em meio ao tumulto. Sentiu a onda de calor percorrer seu corpo, uma explosão de dor e desespero. O mundo parecia girar, e enquanto o caos explodia ao seu redor, algo inesperado aconteceu. Ana, que parecia estar em um estado de desolação, levantou a mão e tocou o medalhão que Eduardo segurava. Num instante, um brilho ofuscante tomou conta do ambiente, fazendo todos se desviarem. E antes que Eduardo pudesse gritar, a luz se intensificou, engolindo tudo na sua órbita. Corações pararam. Silêncio absoluto. Quando a luz finalmente se dissipou, Eduardo estava de pé, sozinho, em um lugar que não reconhecia. A multidão, Ana, o homem encapuzado, tudo havia evaporado. E no fundo de sua mente, a única sensação que restava era uma pontada intensa de desespero e confusão. Ele gritou, Ana! Mas sua voz ecoou como um lamento distante. Olhou ao redor, desorientado. O que realmente estava acontecendo? E mais importante, onde estava Ana? Pensei que sua vida estivesse mudando, mas agora tudo parecia mais nebuloso do que nunca. Ele precisava de respostas, mas a resposta estava longe e as sombras estavam se fechando. Qual seria o próximo passo? O que se esconde por trás desse medalhão? Ele sentiu que a cada segundo que passava, o nó na sua garganta apertava mais. O futuro agora parecia um labirinto de mistérios e incertezas,
E Eduardo estava no centro de tudo isso, completamente perdido. Eduardo olhava ao seu redor, confuso e desesperado. O caos havia desaparecido, mas a angústia permanecia. Ele se sentia perdido em um cenário que não era familiar. Como se tivesse sido arrancado de uma realidade e colocado em outra. O medalhão em suas mãos pulsava, como se tivesse vida própria, respondendo à tormenta em seu coração. "Ana!" ele gritou, mas a única resposta foi o eco de sua própria voz. A imagem dela, caída no chão, o assombrava. Como poderia ter perdido alguém tão rapidamente? A multidão, o caos, tudo aquilo fluiu para fora de sua mente, como se a realidade tivesse esse retrato para sempre. O que havia acontecido antes da luz? O que isso significava? Enquanto tentava organizar seus pensamentos, uma nova voz surgiu, rasgando o silêncio. Eduardo! Era um sussurro, mas poderoso o suficiente para fazê-lo virar. A figura de uma mulher surgiu na penumbra. Seus olhos estavam fixos nele, e ao se aproximar, Eduardo a reconheceu. Era Clara, sua irmã mais velha, a quem não via há anos. A expressão dela era de pânico e determinação. "Você não sabe o quão perigoso isso é!" Ela falou rapidamente, quase sem ar. "Precisamos sair daqui. Marcos não vai parar até te encontrar." O olhar de Eduardo estava em choque. "Como você chegou aqui? O que você sabe sobre isso?" A preocupação se misturava à confusão. Havia algo mais que ele não entendia. "Eu estou aqui para te proteger, mas não podemos ficar. A verdadeira batalha está por vir, e você tem que tomar cuidado." O que aconteceu com Ana foi só o início. Enquanto Clara falava, Eduardo sentiu um arrepio. Ele lembrava de infância, das histórias que ouviu sobre a família de Ana e seus segredos. Mas agora, tudo parecia um pesadelo. "Não, Clara! Não, Clara! Eu não posso deixá-la!" A indignação subia em sua voz. "Ela estava comigo! Ela estava me mostrando algo incrível!" Clara balançou a cabeça, como se suas palavras fossem um desvio da verdade. "Eduardo? Ana não é quem você pensa que é. O que ela revelou é apenas um fragmento. O que ela e a família dela realmente queriam, você não pode se envolver." Eduardo sentiu o mundo desabar ao entender. "O quê? O que você sabe?" A urgência em sua voz agora tinha um tom de desespero. Clara se aproximou, prendendo-o firmemente pelos ombros. "Eduardo, você não é só um alvo. Você é um peão em um jogo de poder entre as famílias. E Ana? Ela faz parte disso. Os milagres que ela menciona são uma fachada. Ela é mais perigosa do que você imagina. E a culpa disso tudo vem da sua conexão com ela." As palavras de Clara cortaram através da confusão como faca afiada. Eduardo ficou paralisado, um misto de raiva e dor queimando dentro de si. "Você está mentindo! Ela é boa, só queria ajudar!" Mas enquanto falava, as dúvidas começaram a surgir. Ele se lembrou dos flashes que Ana tinha mencionado e da inevitabilidade de que as coisas não eram o que pareciam. A expressão de Clara se suavizou por um instante, mas logo retornou ao foco. "A única maneira de sobreviver é desconectar-se disso, Eduardo. Se você permanecer nesse caminho, não só você, mas toda a nossa família estará em perigo!" O peso da revelação pairou no ar, e Eduardo sentiu um frio na espinha. E foi nesse momento que tudo mudou novamente. Do fundo da rua, uma figura se aproximou, a silhueta familiar.
Era Marcos, agora mais próximo do que Eduardo poderia imaginar. Um sorriso distorcido em seu rosto. Bem-vindo ao jogo final, Eduardo. Ele sorriu, e a intensidade do olhar parecia ter o poder de esmagar sua sanidade. Você nunca imaginou que tudo isso era uma armadilha, não é? Eduardo sentiu um nó se formar em sua garganta enquanto olhava entre Clara e Marcos. O que estava acontecendo? A revelação do jogo sujo entre as famílias. Tudo se entrelaçava numa rede de mentiras, traições e manipulações. Quem poderia confiar? Profundamente abalado, ele sabia que estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. E enquanto o passado e o presente colidiam, o que restava do seu futuro estava prestes a ser colocado à prova em uma batalha que ele nunca pediu para travar. O que você fará agora, Eduardo? A voz de Marcos penetrou na sua mente como um eco desolador, e naquele instante a verdade começou a se revelar nas sombras do seu destino. O que significava ser uma peça em um tabuleiro que não entendia? E se a luta não fosse apenas pela sobrevivência, mas pelo controle de algo que poderia mudar o mundo? Eduardo sentiu o coração disparar enquanto Marcos se aproximava. As palavras do rival ecoavam em sua mente, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele parecia se desmoronar. Ele olhou para Clara, buscando respostas nas expressões dela. Mas a angústia nos olhos da irmã aumentava. Eduardo, ouça! Precisamos! Clara começou a falar, mas foi interrompida pelo som de uma explosão. Um clarão iluminou a escuridão, e o chão tremeu sob seus pés. O barulho ecoou como um trovão, enquanto as pessoas ao redor gritavam, mergulhando o cenário em caos novamente. Eduardo desviou o olhar para onde a luz havia surgido e viu uma fumaça espessa começando a se espalhar. O pânico se instaurou e a multidão começou a se dispersar, correndo em todas as direções. Precisamos ir agora! E então ouviu uma voz familiar, um sussurro que parecia vir de longe, mas estava bem à sua frente. Ana! Ele murmura em desespero, mas o som da explosão abafava suas palavras. Ele olhou para a multidão, mas não viu mais a mulher que havia transformado sua vida em questão de instantes. De repente, uma figura encapuzada saiu da fumaça. Eduardo quase não percebeu, mas o ar ao redor dele mudou. A atmosfera ficou mais pesada e silêncio tomou conta. Um frio percorreu sua espinha. O homem encapuzado não era um estranho. Algo na sua postura lhe era familiares. Então ele viu. Era o pai de Ana, um nome que sempre havia sido sussurrado em sua casa. Alguém com quem ele deveria estar em não aliança, mas também em conflito. Eduardo! A voz era profunda e certa, cortando através da fumaça como uma lâmina. Eu preciso que você me escute. Eduardo não sabia se estava sonhando ou se a realidade diante dele era ainda mais estranha do que as revelações recentes. O que você está fazendo aqui? Onde está a Ana? Sua voz tremia. A cada palavra arrastava o peso de suas emoções. Ela é única, mas você não entende o que está em jogo. O homem olhou em volta. A pressão da situação visível em seu semblante. Ela não pode ficar com você. A conexão que vocês têm é letal. As palavras surgiram como um soco no estômago de Eduardo. Letal? O que você quer dizer com isso? O desespero tomou conta novamente. Ele lembrava de
tudo que Ana havia falado, os milagres e a vida que podiam construir juntos. Mas, nesse instante, tudo parecia um jogo cruel. Antes que o pai de Ana pudesse responder, uma nova explosão estourou e a multidão gritou de pavor. Eduardo sentiu o chão tremer mais uma vez. Ele começou a sentir que o mundo estava se desmoronando. O olhar do homem, que antes parecia firme, agora estava tomado de uma urgência palpável. Temos que ir, Eduardo. É a única saída. Mas antes que pudesse decidir, tudo mudou. A fumaça e a confusão se dissiparam, quando uma figura inesperada surgiu entre a multidão. Era Ana. Ela estava de pé, os olhos focados em Eduardo, com uma intensidade assustadora. Ele sentiu seu peito apertar ao vê-la assim. Eduardo, ele está errado! Escute-me! O homem encapuzado olhou para Ana, a expressão misturada entre incredulidade e medo. Ana, você não pode fazer isso! Você sabe! Não! Ana gritou, interrompendo. Uma luz parecia emanar dela, quase mágica. Eu não sou uma peça nesse jogo. Eu sou mais do que isso. A energia em volta dela vibrou e Eduardo sentiu uma força inexplicável. Mas algo não estava certo. A intensidade da cena subiu. E os olhares curiosos e apavorados da multidão fixavam-se nos dois, como se ambos estivessem sendo puxados para um abismo. Eduardo, você tem que decidir! Ana se virou para ele, os olhos cheios de emoção. Eu sou o canal entre os mundos, com meu poder. Juntos poderemos mudar tudo. Mas a verdade puede nos destruir. Y fue cuando Eduardo percibió. O que ambos estaban envolvidos era mayor de que le imaginaba. Un poder antiguo, una disputa por algo que podría alterar el destino de muchas vidas. En cuanto el pasado y el presente colidían, él estaba pronto para entender los secretos oscuros. Mas entonces, cuando Ana hablaba, una sombra pasó por encima de ellos. Eduardo erguió la cabeza y vio Clara tirándose en la dirección de Ana, como un rayo, una gestante desesperada, con una intención clara. Vaya embora, você no debe estar aquí. El instante siguiente explotó en un turbillón de luz y escuridón, un grito que ecoó la noche, y Eduardo sintió chão desaparecendo sob seus pés. A verdade da conexão entre eles recuou ao fundo, e a única coisa que surgiu foi a inevitabilidade de um destino terrível. O que realmente estava em jogo? Neste momento, a linha entre amor e traição, entre poder e fragilidade, parecia se desvanecer. O futuro estava agora coberto de mistério, e Eduardo sentiu que suas escolhas apenas tinham começado. O que aconteceria quando a poeira assentar e cada revelação se tornasse a mais devastadora de todas? Eduardo estava paralisado. O caos estava ao seu redor. Gritos, fumaça e Ana ali, a poucos passos, com uma luz quase mágica ao seu redor. Ele sentia que o mundo girava. Clara, a irmã que ele não via há tanto, tentando protegê-lo de algo maior do que eles podiam imaginar. E Marcos, rindo, se aproximando, trazendo à tona tudo o que Eduardo temia. Ana, não! Das palavras saíram como um sussurro, mas a urgência aumentava. Ana estava embrenhada nesse jogo e ele ainda não conseguia perceber o quanto. De repente, o homem encapuzado se moveu como um raio em direção a Ana. Não! Você não pode! Eduardo gritou com toda a sua força,
Mas a figura encapuzada lançou algo que brilhou no ar. Uma faca, cortando o espaço à velocidade da luz. A cena se desenrolava em câmera lenta, o tempo esticando, enquanto a realidade se tornava um pesadelo. Ana se virou e a faca atingiu seu braço. Ela gritou, um som que cortou através da confusão. O mundo que estava rodando agora parou. A respiração de Eduardo falhou. Ele viu sangue escorrendo do braço dela, a luz que antes a cercava começando a falhar. Ana! Ele gritou de novo, correndo para ela, o desespero cruzando sua mente como um corredor escuro. Clara estava gritando também, tentando puxá-lo para longe, mas Eduardo estava cego de medo. Ele se ajoelhou ao lado de Ana, segurando seu braço, sentindo a vida dela escorrendo lentamente. Eduardo, eu não pensei que isso aconteceria. A voz dela saía tremida. O horror no olhar de Ana era um vazio que consumia tudo ao redor. O nos persegue. Sua voz era como gélido, e Eduardo sentiu o ódio que pulsava, como um tambor em seu peito. Ele queria gritar, mas sua voz estava presa. Ana olhou para Eduardo. Seu corpo temia. Eduardo, o medalhão. Ela apontou com um gesto sutil, a mão fraca. Use-o. É sua única chance. Você pode mudar tudo. Nesse momento, a atmosfera mudou. O medalhão que ele segurava começou a brilhar intensamente, como se estivesse respondendo ao chamado de Ana. Eduardo hesitou. Mas a angústia nos olhos dela era um chamado que ele não podia ignorar. Não! Eu não posso deixá-la! Marcos, percebendo a magia crescendo ao redor, deu um passo à frente, um olhar de raiva em seu rosto. Você não entende, Eduardo! Aquilo que você faz com esse medalhão pode destruir tudo. Você não pode usar esse poder. As palavras de Marcos cortaram como uma lâmina. Eduardo estava em um dilema terrível. Salvar Ana ou se perder nesse jogo sombrio? Ele queria acreditar que o poder do medalhão era a resposta, mas o que Ana havia revelado do passado da família dela o pegava de surpresa. E se tudo fosse uma fraude? E se Ana não fosse a heroína, mas a responsável pela tragédia que agora se desenrolava? Então, uma nova explosão ecoou, e as trevas se aproximaram. A fumaça começou a se aglutinar, e figuras conhecidas surgiram, padrões de pessoas que Eduardo conhecia. São figuras do passado que ele achou que estava distante. Amigos que ele não via havia anos, familiares que se foram. Eles estavam todos ali, e a fúria começava a se erguer. Eduardo olhou para a multidão, um turbilhão de rostos esperando uma resposta. O que você fez, Ana? Ele perguntou, sentindo a traição a cada sílaba. Por que tudo isso? E então a verdade ecoou como um trovão. Você nunca esteve aqui para me proteger. Estava aqui para me controlar. A tensão aumentou e a luz ao redor do medalhão começou a se transformar. Marina! Uma voz familiar aflorou de dentro do caos. Ela sussurrou. Você tem que escolher, Eduardo. O poder do amor ou a escuridão do controle. A decisão estava ardendo. Enquanto o passado se manifestava, os olhos de Eduardo encontraram, pela última vez, Oceana. Lágrimas se misturaram ao sangue, e foi então que a verdade de seu vínculo se revelou. O que ele escolheria? O que aquilo significava para todos? E quando a poeira sentasse, quem realmente sairia vitorioso? O futuro começou a se desdobrar em um mistério sombrio, deixando Eduardo com uma pergunta devastadora. Sua conexão com Ana era a salvação ou a ruína? Eduardo estava lá, paralisado. O olhar de Ana cheia de dor e determinação.
se manteve firme sobre ele. O medalhão em sua mão brilhava com uma intensidade quase hipnotizante. A tensão no ar era palpável. Marcos, com sua presença ameaçadora, parecia estar se divertindo com a cena. Clara, com o olhar desesperado, tentava puxá-lo para longe de toda aquela confusão. O som das vozes na multidão aumentava, mas no coração de Eduardo havia um único pensamento. Ele tinha que protegê-la. Eduardo, Ana disse, sua voz fraca, mas poderosa. Use o medalhão. Você ainda pode mudar tudo. Em um segundo, Eduardo sentiu a força do destino. Era como se o tempo estivesse parado. Olhou para o medalhão e, de repente, tudo o que ele pensava saber desmoronou. Uma verdade sombria surgiu em sua mente. E se esse poder não fosse o que ele imaginava? E se ao usá-lo, ele estivesse fazendo exatamente o que Marcos queria? A conexão entre eles parecia uma armadilha. A luz que Ana emanava era cativante, mas ele não podia ignorar a dor em seu olhar. Marcos, você não pode ficar aqui! Eduardo gritou, o desespero se misturando com a raiva. Você vai pagar por tudo isso! Mas Marcos apenas riu. Sua voz era um eco frio. Você ainda não entendeu, Eduardo. A verdadeira batalha não é entre nós. É sobre o que você se tornou. O que Ana realmente é. Ana hesitou. Uma expressão de dor cruzou seu rosto. Eduardo, não! Não escute! Mas seus olhos, antes cheios de luz, agora estavam cheios de uma sombra que Eduardo não reconhecia. No fundo de seu ser, algo se agitou. Aquela sombra era real. Chega! Ele gritou, segurando o medalhão com força. Estava se sentindo encurralado. E naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Um trovão irrompeu. Energia começou a borbulhar ao redor deles. O medalhão pulsava com uma força que parecia viva. De repente, tudo ficou silencioso. Eduardo olhou em volta. Uma sensação de ser observado tomou conta. Cada rosto na multidão estava fixo nele. E então, uma voz antiga e familiar permeou o ar. Era sua mãe, no fundo da multidão, seu rosto marcado por preocupação. Eduardo, você precisa voltar atrás. Tudo que você conhece está em perigo. Ana não é o que parece. Ela é parte de uma profecia antiga. O choque o atingiu como um soco. A verdade estava se desdobrando diante dele. Ana não era só uma mulher comum. Ela carregava o peso de algo muito maior. Confundido, Eduardo desviou o olhar dele. Ana para Marcos, então de volta para Clara. A raiva que pulsava em suas veias foi substituída por dor e dúvida. Ana, quem você realmente é? O ar estava tenso, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. E antes que alguém pudesse responder, uma súbita explosão ecoou nas proximidades. O chão tremeu novamente, e Eduardo viu um brilho vindo de outro lugar. Uma figura encapuzada, como um espectro, apareceu entre a fumaça. Isto acaba agora! Gritou a figura. Sua voz mandando calafrios pela espinha de Eduardo. A fumaça se dissipou, revelando o rosto familiar. Era seu pai, aquele que ele pensava perdido para sempre, com um olhar de determinação ardente. Pai! Ele exclamou. O choque o atravessou. O que você está fazendo aqui? Eduardo, não acredite em Ana. Ela foi enviada para te manipular. Acredite em mim, eu conheço o passado. A voz de seu pai reverberava em seu coração. E a revelação atingiu como um raio.
O olhar de Ana escureceu e, em um movimento que Eduardo nunca esperou, seu pai levantou o medalhão em suas mãos, como se estivesse prestes a ativar um grande poder. Este amor, Eduardo, pode ser perigoso. Confie em mim antes que seja tarde demais. Sem pensar, Eduardo girou na direção de Ana. A confusão em seu coração era insuportável. Ana, me diga a verdade. O que está acontecendo? Ele precisava de clareza, mas o que ele realmente poderia acreditar? A linha entre amor e traição estava se erguendo como uma barreira intransponível. E nesse momento crítico, tudo explodiu. A conexão entre eles queimou. E Eduardo foi envolto em energia, o mundo escurecendo em uma onda de luz. Quando a luz desapareceu, o que restava dele? E com isso, quem realmente eram eles no grande jogo que decidiria o destino de todos? Naquele segundo, o futuro ficou incerto. O que realmente havia acontecido? E quem sairia vitorioso quando a poeira assentasse? Eduardo estava ali, em um mar de confusão. Ele olhou nos olhos de Ana. A dor, a esperança e um medo indescritível misturavam-se no ar entre eles. O medalhão em sua mão pulsava com uma energia quase viva. Mas a verdade que estava prestes a se desenrolar era mais brilhante e aterradora do que qualquer poder. Ele estava cercado por pessoas que ele amava, mas ao mesmo tempo não sabia em quem confiar. Eduardo, escute! Ana começou a falar, mas o eco de sua própria voz a interrompeu. Era como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele não podia ignorar o que estava acontecendo do lado de fora também. A multidão se aglomerava, as luzes dos postes parecendo mais intensas, o ar carregado de eletricidade. Então, tudo explodiu, literalmente. Uma explosão atrás dele cortou o ar e o chão tremeu sob seus pés. O caos tomou conta. Toda a poeira e fumaça entraram no ar, cortando a visão e causando pânico. Saia da frente! Alguém gritou e as pessoas começaram a correr, deixando uma trilha de desespero. Eduardo não tinha tempo. O medalhão brilhava intensamente em resposta ao caos. E naquele momento ele sentiu que era a chave. Mas antes que pudesse pensar em usá-lo, uma figura emergiu da fumaça. E seu coração gelou ao reconhecer o homem, o pai de Ana. Ele estava lá, imperturbável, e avançou direto na direção deles. Eduardo, você não tem noção do que está fazendo! O homem gritou com uma urgência quase desesperada. Eu tenho que proteger Ana! Eduardo respondeu, sentindo suas emoções fervilharem. Mas a expressão no rosto do pai de Ana mudava rapidamente de preocupação para algo mais profundo. Ele olhou para o medalhão com uma intensidade que fez Eduardo hesitar. Todos nesse jogo são peões. E você não faz ideia do que realmente está em jogo. O que você carrega pode ser o fim de todos nós. O homem estendeu a mão, mas não era para Eduardo, e sim para Ana. Ana! Eduardo gritou, seu coração disparado. O que está acontecendo? Ana olhou de um para o outro, a dor em sua expressão se intensificando. Eu não queria que você soubesse assim, mas há algo que eu não te contei. Algo que pode mudar tudo. E antes que ela pudesse completar a frase, um clarão iluminou o céu. E o mundo ao seu redor começou a girar. Eduardo se viu puxado para trás, como se estivesse sendo sugado por um redemoinho de luz. As vozes ao redor dele se tornaram ecos distantes. E quando finalmente
tudo ficou quieto. Ele se viu em um lugar que não reconhecia. Era o espaço vazio, quase onírico, suspenso entre a realidade e o que parecia ser sua própria mente. Dentro da névoa, um reflexo de Ana surgiu. Ela parecia diferente, mais velha, e seu olhar era um mar de segredos. Eduardo, agora você entende? O chão se desfez e Eduardo flutuou entre memórias e imagens. Ele viu Clara, seu pai, e os rostos conhecidos ao redor dele, mas eles não eram apenas lembranças. Cada uma dessas figuras tornou-se um fragmento do seu passado e do futuro que estava em jogo. Eduardo! Ana chamou, sua voz reverberando no espaço vazio. Sou eu, mas não sou só eu. O medalhão é mais do que você imagina. Ele esconde a verdade sobre nós. Somos parte de algo muito maior. Mas antes que ele pudesse perguntar mais, a imagem de Ana começou a desvanecer-se e Eduardo se viu de volta na cena anterior. Cercado pela fumaça e pela multidão em pânico. O que ele acabara de presenciar o fez tremer. Ele não sabia se estava sonhando ou acordando, mas algo dentro dele estava mudando. Marcos, ele tem algo a ver com isso, murmurou ele para si mesmo. Se ele soubesse, a verdade começou a ficar clara como um dia ensolarado, e em um impulso, Eduardo virou-se e gritou em direção à multidão. Marcos, você está por trás disso, não está? O silêncio caiu. Todos olharam para ele, uma mistura de choque e expectativa nas expressões. E ali, com o medalhão pulsando, Eduardo percebeu que a vida dele estava prestes a mudar para sempre. O que estava acontecendo? O que mais era escondido nas sombras daquelas famílias? Apenas então, a realidade repleta de truísmos e segredos começou a desmoronar, e com isso, tudo ao seu redor poderia cair em um abismo. O futuro não era mais certo. E agora, Eduardo estava preso entre o que não sabia e o que tinha que enfrentar. O que ele faria a seguir? A verdade estava prestes a explodir como um fogo de artifício e mudar as regras de tudo o que conhecia. E ele sentiu que, seja qual fosse o resultado, nada seria como antes. Eduardo sentia o medo crescendo. O caos ao seu redor se intensificava com gritos e correria. O que você quer, Marcos? Ele gritou. Sua voz tremia. Mas o rival apenas sorriu, um sorriso sarcástico, que fazia Eduardo sentir que o chão estava desmoronando sob seus pés. Eu quero que você entenda, Eduardo. Você está no meio de uma batalha que não controla. O eco das palavras de Marcos reverberou. A multidão em volta silenciou, atenta ao que estava por vir. Ana, com o braço ferido, olhou para Eduardo e ele percebeu a fragilidade dela. Uma faísca de esperança brilhou nos olhos dela. Eduardo, use o medalhão! É a única saída. A adrenalina tomou conta dele. Ele agarrava o medalhão com força. A energia dele pulsava, implorando para ser liberada. Mas a dúvida enterrava-se no coração. E se isso tudo for uma armadilha? Eduardo, não acredite nele! Ana insistiu, a voz dela carregada de emoção. Seu olhar era feroz, como se o destino deles estivesse entrelaçado de uma forma que ele ainda não compreendia. Clara, atenta, observava de longe. A preocupação em seu rosto. Escute bem, Eduardo! Você é mais que um peão nesse jogo. Está nas suas mãos. O pai de Ana interferiu.
a tensão marcando cada palavra. O tempo parecia congelar, e os olhares de todos os presentes cravaram-se nele. Eduardo levava uma batalha interna. Se eu falhar, será o fim de todos nós. Ele sussurrou, e a dúvida crescia ainda bem. Mas... E então, todo o barulho desapareceu, como se o universo inteiro estivesse aguardando sua decisão. Eduardo olhou nos olhos de Ana, que brilhavam com determinação. Use a magia do medalhão, Eduardo. Eu confio em você, ela disse. E naquele momento tudo fez sentido. Ele não estava apenas lutando por ele mesmo, mas por Ana, por Clara, por todos que estavam ali. Está bem. Com um grito de força, Eduardo ergueu o medalhão, determinado a mudar tudo. Uma luz intensa irrompeu do medalhão, envolvendo cada um deles. A energia pulsou, erguendo-se como uma onda envolvente. Gritos de surpresa ecoaram. Com um movimento, ele direcionou a luz para o chão, e uma craque de energia surgiu. Era como se a Terra estivesse reivindicando um potencial que estava adormecido há muito tempo. Não, o que você está fazendo? Marcos gritou com raiva, mas era tarde demais. Uma onda de luz se espalhou e Eduardo sentiu uma conexão profunda com todos ao seu redor. Cada lágrima, cada dor, cada alegria começava a se entrelaçar em algo maior. Ele sentiu a essência de Ana pulsando dentro dele. E juntos, eles podiam criar um futuro diferente. Não havia mais medo. Aos poucos, Marcos começou a perder a força. A sombra de seu poder dissipando-se. A fumaça se desvaneceu e Eduardo viu o rosto de Ana se iluminar. A conexão que eles tinham superava tudo o que pensava. Você consegue, Ana gritou, seu sorriso iluminado como uma estrela. E assim foi. Uma explosão de luz e liberdade. Todos ao seu redor sentiam a transformação. Clara sorriu. O medo tinha sido substituído por esperança. O medalhão começou a brilhar e uma segurança imensa tomou conta de Eduardo. Quando a luz finalmente começou a se dissipar, ele sentiu que, embora houvesse limitações, um novo caminho estava rastreado à sua frente. Ana estava ao seu lado, seu olhar agora carregado de confiança. Juntos, vamos encontrar respostas. Iniciaremos uma nova jornada. Eduardo sorriu. O nó que o prendia foi desfeito. Mas a história estava longe de terminar. O futuro ainda guardava mistérios e a sabedoria que buscavam. Ao olhar para Ana, ele sabia que o mais importante era o caminho que decidiriam trilhar a partir daquele momento. E assim... Bom, ciente de que a luta ainda não tinha terminado, Eduardo sentiu uma coragem nova, um renascimento no coração. Cada um tinha o seu papel. O impacto daquele momento ressoaria por muito mais tempo. E você, que acompanhou essa trajetória repleta de emoções e escolhas, não pode deixar de fazer parte do nosso próximo capítulo. Não espere nem mais um segundo! Se inscreva imediatamente no canal para garantir que não perderá nossas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para fortalecer o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar nosso canal.